Olá, pessoal, tudo bem? Professor Robson, como é que vocês estão? Vamos para uma aula de reforço de revisão, né, falando de alguns assuntos de físico-química, né, importantes para tanto para o vestibular quanto para, né, o reforço desses conteúdos. Então, preparei uma aula aqui. Então, nós temos aqui alguns exercícios, né? O primeiro fala assim: medidas de concentração para o sistema abaixo em equilíbrio a uma certa temperatura fornecer os seguintes resultados. Então, nós temos aqui, ó, formação do ácido iodídrico, né, ou iodeto de hidrogênio, né, nós temos os gases aqui, e as concentrações no equilíbrio. Então, determine a constante de equilíbrio da reação nessas condições. Então, bem tranquilo, né? Nós montamos a expressão de Kc, onde nós temos aqui produto, né, dividido pelo reagente. Como aqui tem um 2, nós vamos colocar Hi elevado ao quadrado. Então, nós temos aqui a expressão, basta a gente substituir os valores, né, das concentrações. Então, a gente substitui e chega no resultado de 50. Então, Kc igual a 50, né? É sempre bom lembrar que quando o Kc é maior do que 50, no equilíbrio eu vou ter maior concentração de produtos com relação à concentração dos reagentes. Ok? Então, nós temos aqui o primeiro exercício. Nesse segundo exercício aqui, nós temos, ó, a expressão, ele já me deu, ó, numa dada temperatura, a constante Kc para ciclo de reação tem valor de 50. Então, já me deu o valor de Kc, igual a 50. Então, determine a concentração de Hi no equilíbrio, sabendo que as concentrações molares de hidrogênio e iodo, depois de estabelecido o equilíbrio, são respectivamente 0,01 e 0,08. É bem parecido com aquela primeira questão que nós fizemos, só que agora nós queremos a concentração de um dos participantes da reação. Então, é a mesma, né? A mesma expressão, só que no lugar do Kc eu coloco 50. Então, vou chegar nessa expressão aqui, Hi ao quadrado, que eu quero descobrir os valores, né, das concentrações, e o Kc também. O Hi, fazendo essa conta, né, vai ficar Hi ao quadrado, 0,01 vezes 0,08 vezes 50. Raiz vai dar 0,2. Ok? Então, continuando aqui, em um recipiente de 40 mililitros são colocados 2 mols de PCl5 gasoso a uma determinada temperatura. Esse gás, que se decompõe segundo a reação química abaixo, e o equilíbrio foi alcançado quando 20% do pentacloreto de fósforo reagiram em porcentagem em mols. A constante de equilíbrio Kc nessas condições vale. Então, aqui, nesse caso, né, não é aquela simples questão da gente montar a expressão da constante de equilíbrio e substituir os valores. Aqui ele me deu volume, ele falou que foram colocados 2 mol de PL5 a uma dada temperatura, ele não disse que essa concentração aqui está em equilíbrio, né? Ele disse sim que 20%, né, do pentacloreto de fósforo reagiu. Então, lembrando que, como aqui tem 2 mols e aqui o volume, eu tenho que dividir, né, a quantidade de mols pelo volume para achar a concentração em mols por litro. Então, no final, eu posso fazer isso. Não posso esquecer dessa observação. Então, esse tipo de questão eu tenho que fazer aquela tabelinha, né, no início. No início, eu tenho 2 mols de PCl5 e no início eu não tenho nada de produto. É sempre assim, né? Ele disse que reagiu 20% do pentacloreto de sódio. Então, como eu tenho 2 mols, né, 20%, 0 vezes 0,2, então 0,4 que reagiu. Tudo bem? Então, ó, 0,4. Como no balanceamento todo mundo aqui é 1 para 1 para 1, todo mundo aqui vai ser 0,4, tudo bem? Então, vai reagir 0,4 e vão formar também 0,4 e 0,4 de PCl3 e Cl2. Então, vai ficar assim, 0,4, 0,4. Se aqui fosse 2 Cl2, por exemplo, aqui seria 0,8, ok? Então, no equilíbrio, os reagentes vão diminuir, né? Eu tenho 2 no início, reagiram 0,4, vai sobrar aqui. E aqui eu não tinha nada,
eles produziram 0,4, vai dar o resultado aqui no final. Então, 1,6, ali vai dar 0,4, 0,4. Então, agora, o que eu faço com essas concentrações aqui? Eu divido pelo volume, 400 mililitros, transformo para litro, 0,4. Então, 0,4 por 0,4 vai dar 1 mol por litro. 0,4, então 1 mol por litro. E 1,6 por 0,4 vai dar 4 mols por litro. Agora, eu tenho as concentrações. Monto a expressão da constante de equilíbrio, que é PCl3 produto dividido pelo reagente. PCl3 vezes Cl2 dividido por PCl5. Então, agora é só substituir os valores e eu chego a Kc 0,25. Ok? Questão número 4, eu tenho um gráfico aqui, né? E uma reação genérica A mais B formando C. Então, temos um gráfico aqui, né, com várias informações, e eu vou analisar cada uma dessas informações para saber se estão certos ou errados e somar os itens corretos. Então, essa reação aqui é exotérmica. Então, vamos lá. A mais B é reagente, C é o produto. Tudo bem? Então, como o reagente tem mais energia que o produto, a reação é exotérmica. Eu também posso até, né, colocar um valor aqui, como a variação de entalpia é produto menos reagente, a variação aqui vai dar negativa, fazendo com que, né, confirmando que a reação é exotérmica. Ok? 2. E1 representa a energia de ativação da reação catalisada. Então, ó, nós temos aqui, ó, o azulzinho aqui é a energia do reagente. Então, ó, aqui é o complexo ativado da reação não catalisada e aqui é o complexo ativado da reação catalisada. Então, essa variação aqui é a energia de ativação da reação catalisada e até aqui em cima é a energia de ativação da reação não catalisada. Ele está dizendo que E1 é a energia de ativação da reação catalisada. Está correto. E2 menos E1 representa efetivamente a variação de entalpia. Então, entalpia é produto menos reagente. Então, aqui, né, não vai corresponder. 8. Um aumento da temperatura no sistema em equilíbrio provoca um aumento da concentração de C. Então, veja só. Como essa reação aqui é exotérmica, vou colocar aqui, ó, nós já vimos que aqui é correto, correto, o 4 é incorreto, porque, como eu falei, a variação de entalpia é produto menos reagente, não corresponde o que ele está falando aqui no 4. O 8, ó, um aumento da temperatura no sistema em equilíbrio provoca um aumento da concentração. Então, como essa reação é exotérmica, um aumento da temperatura vai fazer com que a reação se desloque no sentido contrário. Se a reação fosse endotérmica, o aumento da temperatura favoreceria o sentido, né, da formação do produto, que é C. Tudo bem? Mas como a reação é exotérmica, ela é favorecida pela diminuição da temperatura. Então, o 8 está errado. 16. Um aumento da pressão sobre o sistema provoca uma diminuição nas concentrações A e B. Então, ó, como é que funciona a concentração aqui? Ó? Tem um volume do A, um volume do B. Então, tem 2 volumes aqui no total. E aqui, um volume do C. Se eu aumentar a pressão, vai para o sentido de menor volume. Então, vai para o sentido do C aqui, do produto, né? Então, ele fala que o aumento da pressão provoca uma diminuição das concentrações A e B. Sim, porque o aumento da pressão desloca o equilíbrio para a direita. Então, vai diminuir A e B. Está correto. 32. Adicionando-se maior quantidade de A. Então, se eu adicionar o A, o que acontece? Ele vai deslocar para reação direta. Se aumentar B, vai para a direta. Se aumentar C, vai para a inversa. Então, a 32 está incorreto, porque ele está falando que diminui C. Se eu aumentar a concentração de A, como desloca para a direita, vai aumentar C, não diminuir. E o aumento da temperatura provoca a diminuição da constante de equilíbrio. Então, foi do jeito que eu falei. Aumentando a temperatura favorece o sentido o quê? Endotérmico. Então, se favorece o sentido endotérmico está para a esquerda. Então, realmente, o Kc vai diminuir, porque vai diminuir a concentração do C. Né? Kc é produto dividido pelo reagente. Como vai diminuir o C, o Kc, a constante, vai diminuir também. Então, está correto. Ok? Então, a resposta vai dar 83, somando essas questões que a gente julgou corretas. Tudo bem? Questão número 5, uma questão diferente aí, ó. Nós temos aqui
considere as reações a seguir os respectivos valores das constantes de equilíbrio. Então, eu tenho o valor da constante e eu quero calcular o K3. Essa questão costuma cair bastante no vestibular, né? Já caiu no Enem, então vamos prestar atenção. Primeira coisa, escreva a expressão da constante de equilíbrio para as 3 reações. Aí vai ser produto pelo reagente, né? Então, temos uma observação aqui, ó. Ele quer em termos de pressões parciais, então só vão entrar, né, os componentes gasosos. Tudo bem? Embora que aqui é sólido, sólido já não entra de qualquer maneira, nem no KC, nem no KP. Então, vai entrar ó, pressão parcial de H2O, dividido por pressão parcial de H2, e todo mundo que é gasoso aqui, ó, vai entrar, né, no 3, todos são gasosos, entra todo mundo. Tudo bem? E depois escreva a relação matemática entre K1, K2 e K3 e calcule o K3. O que eu tenho que observar aqui? Eu tenho que ver uma maneira de trabalhar com K1 e K2, que eu já tenho os valores, para se transformar no K3. Então, olha só o que eu vou fazer. Ó. Se eu dividir o K1 pelo K2, ó, K1, que é pressão parcial de H2O por pressão parcial de H2, e dividir por K2, que é pressão parcial de CO2 vezes pressão parcial de CO, né? Então, eu vou trabalhar com aquela divisão de frações, né? Vou repetir o numerador e vou inverter o denominador. Então, eu vou chegar exatamente na expressão de K3, tá vendo? Então, eu descubro que K3, na verdade, é o K1 dividido por K2. Então, eu vou dividir 67 por 490, que eu já tenho o valor. Então, eu acho o K3 0,137. Então, eu tenho que ter aquela sensibilidade, né, de olhar para uma expressão e ver o que eu posso fazer com as outras para chegar naquela que eu quero descobrir o valor. Ok? Questão número 6. Nós temos aqui ó, os gases hidrazina, dióxido de nitrogênio reagem produzindo vapor de água e gás de nitrogênio. O processo da reação de um mol de hidrazina e um mol de dióxido de nitrogênio em um recipiente fechado, a temperatura ambiente, pode ser representado pelo gráfico. Então, nós temos aqui o produto e os reagentes. Então, escreva a reação química balanceada para a reação entre hidrazina e o dióxido de nitrogênio. Qual das curvas representa a variação de concentração do vapor de água e qual a coordenada de tempo. Então, vamos lá. Primeiro, eu segui exatamente como ele está falando ali, ó, hidrazina e dióxido de nitrogênio. Então, ó, hidrazina e dióxido de nitrogênio reagem produzindo água e nitrogênio molecular. Água e nitrogênio molecular. Foi feito o balanceamento, ó, 1 mol, 2 mols e 1 mol e meio. Ele quer saber qual das curvas representa a variação de concentração do vapor de água. Como água é produto, ele vai aumentar, então é um dos que aumentam aqui, né? Só que como ele tem um índice maior, ele vai ter a reta mais inclinada, né? Então vai ser o Y aqui, ó. Então é o produto I porque apresenta maior quantidade formada em mols. E qual a coordenada de tempo em que o sistema gasoso atinge o estado de equilíbrio? O estado de equilíbrio está aqui, ó, T6. Aqui T6 as concentrações ficam constantes e atinge o equilíbrio ali naquela condição. Então, T6 as concentrações ficam constantes. Ok, pessoal? Então, terminamos aqui. Um grande abraço. Até a próxima.